Irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para uma aula introdutória. Que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre apologética. Nós estudaremos um pouquinho hoje sobre essa matéria apologética. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha. A apologética ela estuda um pouquinho sobre os conceitos doutrinários à luz das Escrituras. Desde o princípio, no começo, os primeiros anos da igreja, já havia dificuldade no que diz respeito à sã doutrina. A Bíblia nos fala profeticamente que surgiriam falsos Cristo, falsos ensinadores, falsos mestres, e por se multiplicar a iniquidade, nós temos visto o aumento desse tipo de pessoa, desse tipo de comportamento no meio do povo cristão, no meio do povo de Deus. E aí surge a apologética, com a finalidade de combater esses falsos ensinamentos, de combater as falsas doutrinas. Então, o objetivo da matéria apologética é combater as falsas doutrinas, combater os falsos ensinamentos. Por isso que é de fundamental importância que eu e você possamos estudar com afinco, com determinação essa matéria, porque eu só consigo combater um falso ensinamento, eu só consigo combater uma falsa doutrina por intermédio do conhecimento. Então, quando alguém apresentar para mim um falso ensinamento, eu preciso ter conhecimento para defender a minha fé com propriedade, sem medo, sem titubear, sem ficar confuso, indeciso. Então eu preciso defender com afinco, com amor e com sabedoria. A definição aqui da palavra apologética, preparada a aula pelo nosso professor Leandro, diz assim: disciplina teológica que se ocupa em examinar as escrituras para responder às objeções doutrinárias. Então é uma disciplina teológica que se preocupa em examinar as escrituras. Eu só consigo defender uma doutrina bíblica a partir do momento em que eu examino as escrituras, em que eu busco conhecimento. Sem essa busca não há possibilidade. Não há possibilidade, e é por isso que você vê um monte de gente confusa, um monte de gente sendo levado por qualquer vento de doutrina, por heresias que não tem fundamento nenhum, que não tem condição nenhuma de ser defendido biblicamente, mas como a pessoa não tem conhecimento, ela abraça qualquer tipo de ideia. Por isso que eu e você precisamos buscar o conhecimento. O conhecimento é libertador. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o conhecimento é libertador. E aí na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então eu tenho que estar preparado. Isso Pedro orientando os irmãos que precisavam e que nós precisamos estar preparados para responder. Como? Com mansidão. Então eu não preciso estar na internet brigando, chamando para briga, chamando para o debate. Não, por quê? Porque eu tenho a verdade. Eu tenho que responder tranquilamente porque eu estou ciente de que eu estou com a verdade, de que eu defendo algo que eu pesquisei, que eu estudei, que eu me aprofundei, que eu usei referências bíblicas, que eu usei mestres com qualidades, pessoas que buscam, que interpretam a Bíblia corretamente, que não interpretam a Bíblia para o seu bel prazer. Então agora eu vou defender com mansidão.
com calma. Eu tenho que defender com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. A qualquer pessoa que perguntar por que você acredita nisso, por que você crê nisso, por que você faz assim, por que você faz assado, eu tenho que ter propriedade no conhecimento das Escrituras Sagradas para responder tranquilamente. Eu vejo algumas pessoas que ela foge às vezes de uma conversa com alguém porque não tem condição de fazer uma defesa apologética. Ela não tem condição. Enquanto os companheiros, os amigos defendem o que eles acreditam, defendem no que eles crê. Às vezes o cristão tem medo, tem receio. Então eu preciso responder tranquilamente, eu preciso responder com calma, com serenidade, com temor a Deus, mas eu preciso ser taxativo naquilo que eu creio e defender com fé. A palavra apologia, o significado da palavra apologia, de acordo com as anotações do nosso professor Leandro que está lecionando essa matéria nesse mês, apologética. Então ele traz a seguinte definição: defesa verbal, resposta a qualquer acusação, denúncia ou objeção. Baseia-se em conhecimento apologético, em argumentos científicos. Então, a apologia teológica ou apologia cristã, ela se baseia em conhecimento, em estudos, em pesquisas. Como que eu vou defender essa crença, isso que eu acredito, irmão Robert, esse conceito de fé que eu tenho? Através da busca do conhecimento, de pesquisas. Ah, porque fulano falou e fulano falou. Não, peraí. Onde está escrito isso aí? Onde que você viu escrito? Quem pesquisou? Quem foi que criou essa doutrina? Baseado no quê? Nós precisamos fazer esses questionamentos para que nós possamos defender com propriedade. Porque alguém vai perguntar para você: e aí, mas por que você acredita nisso? Ah, porque o pastor falou. Não, peraí. A maioria das pessoas pergunta sobre o fator do dízimo, né? Principalmente para os cristãos pentecostal, uma das doutrinas mais questionadas é o fator do dízimo, o dízimos e as ofertas. E aí você está lá na escola, no trabalho, mas por que você dá o dízimo? Você é besta? Você está dando dinheiro para o homem? Você é bobo? E aí você para pensar: será que eu sou bobo mesmo? Será que eu estou dando dinheiro para o homem? Porque você não tem propriedade naquilo que você crê. Você não consegue defender. Ah, porque fulano falou. Eu dou porque fulano falou. Porque o pastor falou que tem que dar, então eu dou. Mas eu nem sei porque eu oferto. Eu nem sei porque eu dizimo. Então isso é ruim. Isso não é bom. Você precisa buscar o conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento para que possamos defender aquilo que acreditamos com propriedade, em base em pesquisas, baseado em pesquisas, baseado em conceitos firmados, conceitos verdadeiros, e não em achismo. Eu acho que é assim, eu acho não. É assim porque está escrito assim, porque foi assim, desde o princípio é assim, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí aqui tem uma afirmação em Atos dos Apóstolos de Paulo defendendo, criando uma teoria, criando uma tese de defesa. Diz assim, Atos 22:1: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então ele está criando aqui uma defesa, e esse texto mostra que nós temos que estar preparados para defender os nossos princípios, os nossos valores, os nossos conceitos doutrinários. Eu não posso fazer porque simplesmente alguém faz. Ah, eu estou aqui porque meus pais são daqui, sempre foi assim e esse é o certo. Não, eu preciso
questionar, eu preciso. É claro que nós não estamos falando aqui de rebelião, né? Não confunda as coisas, de você bater de frente com liderança, não é isso que a gente está falando, em momento algum, que isso também não é bom, mas nós estamos falando de buscar conhecimento, de buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas, para que possamos ser livres. O conhecimento é libertador. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Motivos para usar a apologética. Motivos para usar a apologética. Então, quando e por que eu tenho que usar a apologética, irmão Robert? Obediência à vontade de Deus. Então, é um mandamento bíblico, nós defendemos aquilo que acreditamos, nós propagarmos as doutrinas bíblicas. Então, em obediência à vontade de Deus, que é uma ordem para que nós venhamos propagar o seu reino, divulgar, eu preciso defender. Tem lá, está conversando numa rodinha na escola lá, e tem pessoas que estão falando sobre conceitos que vai contra os princípios bíblicos. Eu, como cristão, eu vou defender. Eu falo, não, eu não acredito desse jeito. Eu penso dessa forma. Respeito a sua opinião, mas eu tenho uma forma diferente de pensar. Obediência à vontade de Deus. Convencimento dos incrédulos. Através do seu argumento, através do seu posicionamento, através da sua convicção, você vai, por intermédio da ação do Espírito Santo, converter os incrédulos. Porque eles vão ver que o seu conceito, a sua visão é a correta, e aqueles que não criam vão passar a crer, ok? Instrução e edificação dos crentes. Então, a apologética existe para instruir e dar uma solidez, edificar, né? Trazer robustez às doutrinas cristãs. É para isso que nós estudamos e usamos a apologética. Os incrédulos têm boas perguntas. Essa frase é fantástica. O cristianismo tem boas respostas. Guarde isso na sua mente, que é de fundamental importância. Quem não crer, quem não conhece, tem boas perguntas, tem bons questionamentos. Nós que somos cristãos, que pertencemos ao cristianismo, temos que ter boas respostas, ok? Vamos lá para o conceito de heresia. Vamos tentar definir aqui, dentro de um conceito do dicionário, para que a gente possa conhecer o que é heresia e o que é seita. Rapidinho, que o nosso tempo está acabando. São só 15 minutos, eu já estou quase estourando o tempo. Heresia é uma teoria, uma prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida. Então, é uma teoria, é uma ideia que vai contra os princípios bíblicos, que vai contra o que nós temos como verdade nas Escrituras Sagradas. Então, isso é uma heresia. Alguém fez uma interpretação errada das Escrituras, e aí a pessoa sai propagando, por exemplo, a doutrina do dízimo. Alguém fala, essa doutrina ela é da lei. Se você for dizimista, você tem que cumprir toda a lei. E é uma doutrina, esse é um conceito errado, é uma interpretação errada de quem não conhece as Escrituras. Por que eu estou usando o dízimo? Porque é um dos conceitos mais questionado pelas pessoas que não crê, pelos incrédulos. Então, isso é uma heresia, quando eu formo uma ideia que contraria as Escrituras Sagradas. Isso é uma heresia. E uma seita, irmão Robert? Seita é um grupo ou uma heresia defendido por um grupo de pessoas. Então, quando há um grupo de heresias ou uma heresia defendido por um grupo de pessoas que acreditam naquilo que defende, aí torna-se uma seita. Então, a partir do momento em que há um grupo de pessoas propagando aquela heresia, espalhando aquele conceito, aí deixou de ser apenas uma heresia para se tornar uma seita, e isso é muito perigoso. Nem toda heresia forma uma seita, tem heresias que só ficam pelos corredores das igrejas, mas toda seita surge através de heresias. Então,
Nem toda heresia vai formar uma seita. Às vezes a heresia vai morrer no corredor das igrejas, ali onde as pessoas ficam debatendo, na maioria das vezes sem fundamento, ou ela pode ir para frente e aí formando uma seita. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Vamos para os perigos das seitas. Quais são os perigos, então, irmão Robert, de uma seita? Eu estou indo rapidinho porque eu estourei o tempo. Perigos espirituais. Todo engano tem origem no diabo, e quem acredita nele está em perigo de se perder eternamente. Então, todo engano é gerado no diabo. Então, a partir do momento que se cria uma heresia, aquela heresia possa ser que a pessoa em si, ela não tenha plena convicção de que ela está errada, mas essa heresia vai partir do diabo. Então, mesmo aquela pessoa talvez não tendo plena convicção do que ela está fazendo, esse conceito herege parte do inimigo, e essa pessoa corre um grande risco de se perder e de levar alguns com eles. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, levar alguns com ele. Perigo psicológico, perigos psicológicos. Nós temos aí pessoas vulneráveis, são as preferidas pelas seitas, pois se doam totalmente, atendendo a todas as suas exigências. Então, quais são os perigos psicológicos? Porque normalmente essas seitas buscam pessoas vulneráveis, pessoas que estão em condição psicológica frágeis, pessoas emocionalmente frágeis, que estão passando por momentos de dificuldade, por momento de aperto, momento de enfermidade, para poder introduzir a sua heresia. E isso é terrível, pode trazer sérios transtornos para a vida dessa pessoa, imediato e por toda a sua vida. Perigos físicos. Inúmeros tratamentos são interrompidos por causa de ensinamentos errados. Inúmeros tratamentos, vários tipos de tratamentos são interrompidos porque alguém falou que não podia. Porque você é um crente, você não pode fazer isso. Porque você é crente, você não pode passar no psicólogo. Porque você é crente, você não pode tomar remédio. Porque você é crente, você não pode fazer exercício físico, você não pode frequentar uma academia. Então são inúmeras as situações que traz esse problema. Por isso, nós precisamos vigiar, ok? Você que é cristão, você que é servo de Deus, você que é amante das Escrituras, busque o conhecimento. Para quê? Para que não seja levado por nenhum vento de doutrinas erradas, para que seitas, para que heresias não engane você e você possa agir de forma errônea. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, muito obrigado por você ter ficado conosco até esse exato momento e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.